obreiros, pastores, bispos. Nesta manhã de domingo é um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez com todos vocês, diretamente aqui do Cenáculo do Espírito Santo, no Templo de Salomão, em São Paulo. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Gálatas. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 6. Vamos meditar neste versículo 1 que nos ensina como ajudar aos fracos na fé, aos enfermos na fé, aos caídos. Não condenar, não julgar, não excluir, mas ajudar. Mas antes, se possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, pois eu peço ao Senhor Espírito Santo sabedoria, direção para ajudar esse obreiro, colaborador, a este teu servo que quer te servir com alegria, com prazer, pois quer ser aprovado. Nenhum de nós queremos te ofender, te desagradar, pois nenhum de nós queremos ser reprovados. É um prazer estarmos aqui reunidos neste lugar simples, humilde, aonde quer que esteja esse teu servo, seja no Templo de Salomão, em uma catedral, uma igreja, uma sede regional, uma igreja de bairro, simples, na zona rural ou em uma comunidade, não importa o lugar, aí estão os teus servos reunidos em teu nome e o Senhor se faz presente entre nós. E você que crê, diga: fala, Deus. Então ouça, obreiro, ouça, colaborador. Ele diz: olha, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Há 4 coisas aqui que me chamam a atenção neste versículo 1. A primeira é que, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, em alguma ofensa, quer dizer, todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar. E mesmo a gente estando sujeito a sermos surpreendidos, a exemplo de Davi, foi surpreendido, um homem segundo o coração de Deus pecou. E pecou feio, mas ele assumiu o seu pecado, ele reconheceu, ele buscou ajuda. Quando o homem de Deus lhe revelou, lhe falou, lhe repreendeu, ele não bateu de frente, ele não argumentou, ele não justificou, ele reconheceu, confessou, assumiu, sacrificou e foi perdoado, restaurado. Veja que aqui a primeira coisa que nos chama a atenção é que se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, quer dizer, cometer alguma ofensa a Deus e ofensa ao próximo. Se alguém ofendeu a Deus e nos ofendeu, se Deus perdoa, quem somos nós para reter perdão? Vamos perdoar. Perdoe o obreiro, o pastor, o auxiliar, o colaborador, o CPO, o evangelista, o membro. Perdoe essa pessoa na sua casa, no seu trabalho, que de alguma forma lhe ofendeu, para que você não venha ofender a Deus. Se alguém nos ofende e nós perdoamos, relevamos e damos um bom testemunho e provamos o contrário do que a pessoa falou ou julgou, a gente agrada a Deus. Agora, se alguém nos ofende e a gente alimenta um sentimento de vingança, de justiça, de justificação, de condenação, nós ofendemos a Deus, aí acabamos pecando contra Deus. Então ele vai e fala, ele diz: olha, vós que sois espirituais. Quem é espiritual não retém nenhuma ofensa. Quem é espiritual não se considera melhor que os outros, não acha, olha, eu não vou cair, eu não vou errar, eu sou perfeito, eu sou o tal. Não faça isso, porque ele fala aqui que o tal é aquele que comete ofensas. Não se considere, não se ache o tal, porque para cair basta estar de pé. Isso não é desculpa para cairmos, nós não temos que cair. Nós temos que aprender com os erros dos outros. Isso é ser sábio. Ser sábio não é errar para aprender, é observar os que erraram para não cometer os mesmos erros. Por isso Deus nos deixou a sua palavra, nos deixou as Escrituras Sagradas, para que a luz do seu Espírito possa então nos iluminar
e nos guiar a toda a verdade. Esse tal que cometeu a ofensa contra você ou contra uma outra pessoa na igreja, essa pessoa que pecou, não tem que ser excluída, ignorada, maltratada, não. Ela vai ser excluída da obra, porque não tem condições de ajudar as outras pessoas, uma vez que ela não foi capaz de se ajudar a si mesma. Como que eu vou poder passar fé, passar espírito, né, para alguém se eu estou caído na fé? Para que eu possa levantar alguém, eu tenho que estar de pé. Então, ele foi excluído da obra, mas não da igreja. Deve permanecer na igreja, servindo, ofertando, sacrificando ao nosso Deus. Ele diz assim, ó, encaminhai o tal. Quer dizer, coloca no caminho, coloca nos trilhos esse tal. Diz aqui, encaminhai o tal. Encaminhe o tal. Ele saiu do caminho, bota ele no caminho. Ele saiu dos trilhos, coloca ele nos trilhos. Mas se ele não aceita, se ele fica argumentando, discutindo opinião, o que eu vou fazer? Se ele não quer aceitar ser encaminhado, aí é um direito dele. A gente não vai obrigar nada a ninguém. Mas ele nunca vai poder dizer, não me falaram a verdade, não me deram um exemplo, não me deram uma oportunidade. Diz, encaminha o tal com o espírito de mansidão, não com o espírito de condenação. Mansidão. Mansidão, como a gente leu há algumas semanas atrás, né, sobre o Espírito, os frutos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é justamente a mansidão. Quer dizer, seja manso, seja humilde, não seja prepotente, né? Tenha domínio próprio, se domine. Assim como você não gostaria de ser julgado e condenado, não julgue e não condene, pois Jesus não veio para condenar, mas sim para salvar. Muito mais nós, seus servos, que o auxiliamos nesta obra maravilhosa. Ele diz, encaminha o tal com espírito de mansidão. Não é passar a mão, não é dar tapinha nas costas, não é dar o ombro para chorar. É com mansidão na palavra. Mansidão não para ganhar a pessoa para você, a simpatia da pessoa para você, mas para ganhar aquela alma para Jesus. Não é porque a pessoa foi obreiro, é colaborador, está fazendo um CPO, é um evangelista, leva anos na igreja, que a pessoa não precisa de ajuda. Todos nós precisamos, carecemos da mansidão uns dos outros, e não da condenação, e não da censura, e não do juízo. Ele diz aqui, encaminha o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Quer dizer, olha para você. Porque todos nós estamos aptos a errar, a pecar, a cair. Então, ao invés de ficar julgando, condenando, censurando, olha para você. Que você seja um exemplo. Que sejamos um exemplo. Os outros podem cair, mas nós não podemos. Os outros podem duvidar, nós não podemos. Os outros podem ser ingratos, nós não podemos. Os outros podem ceder, fugir, desertar, nós não podemos. Nós temos que permanecer firmes, fortes e fiéis, leais até o fim. Por isso ele diz, olha, olhando por ti mesmo. Quer dizer, que você viva o que você está ensinando, que você pratique o que você está ensinando, exortando, para que não sejas também tentado. Quer dizer, todos nós vamos ser tentados, mas cair sempre será uma escolha. Cair é a escolha daquele que não teme a Deus, porque quem teme a Deus não cai, resiste à tentação, foge do mal, obedece à palavra de Deus e é fortalecido e vence o mal. Obreiro, colaborador, vamos fazer isso. Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, sejamos espirituais para encaminhar essa pessoa com um espírito de mansidão, olhando sempre por nós mesmos, porque todos nós estamos aptos a sermos tentados, todos nós que estamos de pé podemos cair, mas cabe a nós nos policiarmos para sermos sempre um exemplo para todos, entre obreiros, colaboradores, CPOs, evangelistas, membros e até os incrédulos. Guardemos e pratiquemos esta palavra do Deus vivo, para que sejamos sempre instrumento nas suas mãos. Que
tenha uma reunião abençoada, uma semana produtiva em todos os sentidos. E nos veremos brevemente na Yurt ou nas nuvens. Até lá!